Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos em mais uma noite da nossa terceira conferência Torre Online, Família, um projeto de Deus, Família, projeto de Deus, uma grande bênção. Já tivemos aí 2 noites abençoadas aí para a honra e glória do Senhor. Você que não assistiu, assista lá. Você que assistiu e foi abençoado, compartilhe, comente, passe para frente, declare a bênção e a vitória do Senhor. E hoje eu vou estar falando sobre a diferença. Viva a diferença, né? Vamos ser realistas, né? Homens e mulheres são bem diferentes, né? Não há dúvida acerca disso, né? Além das diferenças físicas óbvias, a ciência tem comprovado diferenças psicológicas e emocionais. Mas quando Deus criou, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, nos diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis capítulo 2, versículo 18, nós vamos ver mais detalhes acerca dessa criação, a explicação agora, como Deus criou a mulher. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda a ave dos céus, e os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou a uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou, o homem formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão, esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Vemos aqui como que o Senhor formou a mulher, e é interessante nós vermos, né? O homem é mais visual, a mulher é mais auditiva, e aí nós observamos o macho e a fêmea da espécie humana funcionam de forma bem diferente, né? Não pensam, falam ou agem da mesma forma em resposta ao mesmo estímulo. Homens e mulheres enviam, recebem e processam as informações de maneiras distintas. Por visualizarem o mundo através dos seus filtros mentais e emocionais diferentes, homens e mulheres podem olhar para a mesma coisa e ver aspectos completamente desiguais. Assim também como nós já falamos na questão de comunicação, né? Se fala uma coisa e se entende outra. Há problemas na comunicação. Um fala, o outro compreende outra maneira, e aí muitas vezes, se não há um equilíbrio, se não há um ajuste, se não há um diálogo, então se cria aí um monstro na cabeça acerca do que não foi falado. Sempre que tentam conversar, parece que estão em sintonia diferente, em frequências diferentes, e focam coisas e prismas diferentes de uma mesma situação. Um espírito não possui sexo, o espírito é assexuado. Seja homem ou mulher, todos os membros da raça humana possuem o mesmo espírito, a mesma essência. Homens e mulheres, todavia, têm diferenças biológicas e psicológicas de acordo com o plano de Deus. O homem funciona pela lógica, a mulher, por outro lado, funciona por reações emocionais. Os homens e as mulheres possuem diferentes proporções hormonais que fazem com que pensem e se comportem de maneira distinta. Quando Deus determinou que o homem seria o chefe da unidade familiar, Deus o dotou de uma química e hormonalmente para o pensamento lógico racional. O equilíbrio químico e hormonal da mulher faz com que ela opere a partir de um centro baseado nos sentimentos. Agora, tanto os homens como as mulheres possuem tanto hormônios masculinos como hormônios femininos. Os dois têm o lado emocional e também os dois têm o lado lógico, racional. Mas a grande verdade é que o homem e a mulher veem o mundo de acordo com a sua forma de funcionar.
Muitos homens e mulheres sofrem sem necessidade de confusão, divergência e sentimentos feridos simplesmente porque não compreendem as diferenças fundamentais entre eles. Toda sua regra, é claro, tem as suas exceções, mas geralmente a constituição psicológica e emocional são assim. Olha só. Em primeiro lugar, o homem é um ser que pensa de forma lógica, fria, racional e a mulher sentimental e emocional. Ser lógico significa pensar de maneira racional, organizada e metódica. Tem uma mente analítica que funciona como um computador, processando e avaliando as informações em um padrão preciso e previsível. Já a mulher aborda os assuntos mais a partir dos seus sentimentos. Isso não é ruim. Ser um ser emocional não é melhor ou nem pior do que ser um ser lógico. Simplesmente estou colocando que os dois são diferentes. Isso, na verdade, parece insignificante, mas, na verdade, o homem lidera com a mente e a mulher lidera com o coração. O homem corrige a criança com a razão, a mulher corrige a criança com a alma. Então, os dois tem que chegar ao equilíbrio para se completarem, né? Imagina se tivéssemos um mundo 100% lógico. A vida seria bastante vazia, sem espírito, sem paixão, sem fogo e pouca ou nenhuma arte. Por outro lado, se o mundo fosse 100% emocional, resultaria em uma vida sem ordem, sem organização, né? Então, os dois são necessários não só para a satisfação, mas para a sobrevivência. Em segundo lugar, para uma mulher, a linguagem falada é uma expressão do que ela está sentindo. Para um homem, a linguagem falada é a expressão do que ele está pensando. Então, a mulher diz o que está no coração, o homem diz o que está na sua mente. A neuropsiquiatria, ela afirma que as mulheres falam em média 20.000 palavras por dia, em comparação com as meras 7.000 palavras pronunciadas pelos homens. As mulheres são seres emocionais e suas palavras faladas precisam ser compreendidas a partir dessa constituição de referência. Os homens são seres lógicos e suas palavras geralmente não expressam adequadamente seus verdadeiros sentimentos. Mas a grande verdade, os dois se expressam de maneiras distintas. O grande desafio está aí. O marido lógico precisa compreender e entender a esposa emocional. Em terceiro lugar, a linguagem que é ouvida por uma mulher é uma experiência emocional. A linguagem que é ouvida por um homem é a recepção da informação. Quando a mulher fala, embora possa estar expressando o que sente, na verdade ela está expressando algo do coração. E o homem irá geralmente ouvir o que diz como uma informação. Quando um homem fala, ele está expressando o que está na sua mente, racional, lógica. E a mulher geralmente vai ouvir as suas palavras em um nível muito mais pessoal e profundo, porque ela recebe como se fosse para o coração. Ouvir não é o mesmo que compreender. O que uma pessoa diz pode não ser o que a outra ouve. Os dois realmente estão tentando se comunicar, mas não estão conseguindo porque não compreendem seus contextos de referência. Em quarto lugar, as mulheres tendem a interpretar tudo de forma pessoal. Os homens tendem a interpretar tudo de forma impessoal. A mulher interpreta todas as coisas a partir de uma perspectiva emocional, ao passo que o homem busca informações. Em função das mulheres terem a tendência de levar tudo para o lado pessoal, os homens precisam aprender a ter cuidado com o que diz para elas e como o fazem. Uma mulher irá se lembrar de uma atitude irritante ou de um comentário casual por anos e anos e anos. O fato do homem não reagir emocionalmente da mesma forma que uma mulher não significa que não tenha sentimentos ou que não se importa, mas, na verdade, tem mais facilidade de esquecer e deixar para lá ou não guardar isso na memória. Em quinto lugar, as mulheres estão interessadas nos detalhes, aquilo que interessa. Os homens estão interessados no fundamental. Um resumo, uma síntese, seja prático. Quando a esposa pergunta, como foi o seu dia? Ele responde, ótimo.
Só que esse não era o tipo de resposta que a mulher queria. Ela esperava, na verdade, ele explicar, ele detalhar, ou seja, ele precisava desenvolver aí um pensamento maior, passo a passo, momento por momento. E o homem se concentra no fundamental e básico, bom, ruim, ótimo ou péssimo. E a mulher nos detalhes. E juntos eles formam uma combinação poderosa quando se entendem. Em sexto lugar, nas coisas materiais, as mulheres tendem a olhar apenas para as metas. Os homens querem conhecer os detalhes, como executá-las. O homem se dedica aos aspectos práticos e desafiadores do sonho, coisas lógicas. Será que o orçamento comporta esse nosso sonho? A mulher olha para um jogo da sala e já idealiza a sala dos sonhos. Ela já pensa na decoração, no tapete, nos vasos, nos quadros que combinam, no todo. O homem só pensa como vai fazer para pagar tudo isso. É muito fácil enxergar como isso pode gerar um conflito e divergências no casamento. Ela fica aborrecida porque o marido parece não compartilhar de seus sonhos com o mesmo nível de entusiasmo que ela. E ele fica frustrado porque parece que ela não compreende a realidade financeira do casal. No quesito de coisas materiais, as mulheres enfocam o que e os homens enfocam como. Sétimo lugar, nas coisas espirituais ou intangíveis, os homens olham para as metas e as mulheres querem saber sobre detalhes como executá-las. Os homens concentram no objetivo, enquanto as mulheres querem saber os detalhes. É exatamente o oposto da situação de material. Aqui, as mulheres enfocam o como e os homens enfocam o que. O fracasso dos homens em assumir e manter a liderança espiritual de suas casas e casamentos é um dos maiores problemas nas famílias de hoje em dia. Pela omissão do homem na família, a esposa tem sido forçada a assumir a liderança espiritual da casa. O marido deve ser o visionário, aquele que direciona e define o ritmo espiritual do lar. Oitavo lugar. A mente de um homem é como um arquivo, a mente da mulher como um computador. Quando se mostra ao homem um problema ou uma tarefa que precisa ser feito, ele irá pegar a informação, armazená-la na mente, fechar a gaveta e lidar com ele quando puder, quando necessário. E enquanto isso, ele continua com as outras coisas. A mulher irá identificar o problema ou a tarefa e, como um computador que está funcionando o tempo todo, não irá relaxar até que o problema seja resolvido ou a tarefa seja concluída. Quando a mulher pede para consertar alguma coisa, o homem pega a informação e armazena no arquivo. Quando ele achar um momento apropriado para executar, ele o faz, sem pressa e sem estresse. A mulher fica lembrando todos os dias e aguardando que aquilo seja feito e resolvido naquele momento. Na cabeça da mulher, ela já passou a informação para ele e ele tem que executar já. Mas na cabeça do homem, quando der tempo, quando for necessário, nós resolvemos esse caso. Nono lugar, a casa de uma mulher é uma extensão de sua personalidade. O trabalho de um homem é a extensão da sua personalidade. É fácil a mulher ficar envolvida em sua casa e o marido não compreender o motivo, e um homem se envolver com o trabalho e a esposa ficar desorientada. A mulher pode trabalhar durante anos e nunca se torna vinculada ao seu trabalho. Já o homem é diferente. Seu trabalho torna-se parte de si e é a sua própria identidade. Um homem irá com frequência trazer ao seu trabalho junto para a sua casa, pelo menos na sua mente e na sua atitude, se não fisicamente. Já a mulher, não. Fechou? Fechou. O trabalho para o homem é símbolo de sua masculinidade, autoestima e capacidade de prover subsistência da família. Por outro lado, quando a mulher fala de sua casa, ela está falando de si mesma. 10º ponto. Os homens podem ser nômades, as mulheres precisam de segurança e raízes. A mulher precisa ser constantemente reassegurada de que se encontra estabelecida e segura. Ela precisa ouvir o que o seu marido pensa sobre ela. Ela precisa ouvir que o marido a ama. Não que ela não saiba disso, mas faz parte da sua constituição. Ela precisa
ouvir isso. O homem não tem a mesma carência emocional que a mulher. Agora, a constante reafirmação dele traz segurança a ela. O homem não tem apego à casa ou às coisas da casa e a mulher precisa criar raiz e ter segurança e endereço. A mulher é um ser emocional, então ela é a mais apegada às coisas, sentimental, ao local, aos lugares, às pessoas, à região. Já o homem não. 11ª diferença. As mulheres tendem a se sentirem culpadas, os homens tendem a se sentir ressentidos. Devido à base da mulher ser emoção, ela está propensa a se culpar e assumir a responsabilidade por qualquer coisa que não esteja indo bem. Já o homem, quando algo não vai bem, ele fica ressentido com a mulher antes de reconhecer a sua própria responsabilidade. O homem prefere atacar furiosamente do que aceitar a culpa. Aí a mulher se torna um objeto da raiva e do ressentimento do homem. 12ª diferença. Os homens são estáveis e firmes, as mulheres estão sempre mudando. Mais uma vez, devido às proporções químicas e hormonais de seus corpos e constituição, lógica e emocional, os dois operam de forma bem diferente. A mulher diz que o marido muitas vezes é frio e insensível e os processos mentais dos dois operam de maneiras totalmente diferentes. Estabilidade e espontaneidade ambos são importantes para um relacionamento saudável e satisfatório. 13ª diferença. As mulheres tendem a envolver mais fácil e rapidamente do que os homens. Os homens tendem a ficar com o pé atrás e avaliar antes de se envolverem. A mulher se envolve com facilidade em uma causa, movimento ou projeto devido a estar centrada na emoção. Os homens são dirigidos pela lógica, por isso conduzem as suas mentes e tendem a não se envolver e ficar sempre à distância, observando e avaliando cuidadosamente antes de se comprometerem. Devido ao foco lógico, o homem tende a ser cético e precisa analisar algo em todos os ângulos antes de se entregar a qualquer coisa. Mas razão e emoção se complementam. 14ª e última diferença, os homens tendem a se lembrar do fundamental das coisas em vez dos detalhes. As mulheres tendem a se lembrar dos detalhes e algumas vezes distorcem o fundamental. Os homens tendem a se lembrar das conversas ou eventos de forma geral e as mulheres se lembram de detalhes específicos com precisão de laser. Os homens são claros para com o fundamental do que foi dito, mas os detalhes são menos importantes. As mulheres são atentas aos detalhes, mas algumas vezes não se atêm ao fundamental. A paciência e a compreensão contribuem muito para aliviar a tensão e o estresse criado pelas diferenças naturais que distinguem os homens das mulheres em sua maneira de pensar. Os maridos devem ser cuidadosos com o que dizem e com o que fazem. Salomão, sábio Salomão, declarou em Provérbios capítulo 15, versículo 1. Provérbios 15, verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. As esposas devem contrabalancear suas lembranças com graça, de acordo com a palavra de Paulo, em sua carta aos 1 Coríntios, capítulo 13, verso 5, que nos diz assim: não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Uma queixa comum quanto aos problemas no relacionamento de homem e mulher é: você simplesmente não me entende. Ou, em outras palavras, você quer que eu seja igual a você? Isso absolutamente não é como as coisas são e não deveríamos desejar o contrário. Homens e mulheres são diferentes e agradecemos a Deus por isso. Um marido não deveria esperar ou desejar que sua esposa começasse a pensar de forma lógica e analítica como ele. Da mesma forma, uma esposa não deveria esperar que seu marido enxergasse as coisas através de sua perspectiva emocional. Ambos deveriam aprender a valorizar e a celebrar as diferenças vitais que Deus criou em cada um, porque as diferenças se completam. Deus não criou os computadores, Deus criou homem e mulher e os dotou de todas as diversas qualidades complementares que são necessárias para a existência rica
e plena. Nesse momento, nós vamos com louvor, adorando e exaltando o Senhor, juntamente com Priscila Copley. Adore o Senhor e exalte ao nome do único que é digno, e logo a logo nós teremos uma meditação da palavra. Deus te abençoe. Olá, queridos, tudo bem? Graça e paz. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e de oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Glória a Deus, que maravilha, Priscila. Deus abençoe poderosamente. Estamos com saudade, hein? Que Deus abençoe poderosamente essa família abençoada, você, o Luiz, a Nenê. Que Deus possa continuar te usando nessa unção e nessa graça do nome do Senhor. E agora nós vamos de mensagem lá do outro lado do oceano. Vamos ouvir aí uma mensagem do pastor Júnior Damasceno. Júnior Damasceno, compartilha conosco o que Deus colocou no seu coração, amado. Deus abençoe. Olá, bom dia. Eu sou o pastor Júnior Damasceno, eu sou franco-brasileiro e estou falando diretamente de Urte, o vilarejo basco onde eu moro, aqui no sudoeste da França. Eu sou então pastor da Igreja Batista da Costa Basca, Église Baptiste de la Côte Basque, uma igreja francesa implantada há mais ou menos 15 anos na região basca francesa. E eu estou então participando da conferência Torre Forte Online e eu gostaria de agradecer ao pastor, ao apóstolo Clayton Nantes pela oportunidade e também a minha amiga Etienne Arruda, que me convidou para falar nesta conferência. E o tema dessa palavra é família. A família que agrada a Deus é a família que não usa máscaras. Então eu gostaria de abordar esse assunto com vocês e um grande prazer estar aqui e poder compartilhar com vocês sobre um tema que é muito importante, né, para todos nós. Eu vou ter que mudar um pouquinho aqui para eu poder ler o texto na Bíblia. E eu vou estar de volta com vocês em super pouco tempo.
Eu sou, então, pai de família, de duas lindas meninas. E eu e minha esposa, então, servimos o Senhor aqui na França desde 1999. Eu sou originário de Cabo Frio e moro fora do Brasil desde 1991. Fui missionário, então, na África, no Senegal, e foi lá que eu conheci a minha esposa. Nos casamos em 97 e temos duas filhas, a Melaniana, que tem 21 anos, e a Stephanie Jane, que vai fazer 19. É importante, né? Ela tem 18, mas vai fazer 19 anos. Depois de termos trabalhado aproximadamente 14 anos no norte da França, pastoreando uma igreja batista, nós viemos, então, aqui para o sudoeste da França. No norte da França, eu trabalhei como capelão durante 12 anos, com pessoas que vivem na rua e com imigrantes. E agora, então, trabalhamos no País Basco, na Igreja Batista da Costa Basca. É uma igreja francesa que é filiada à Federação de Igrejas Evangélicas Batistas da França. Nós, então, trabalhamos numa região que é, na verdade, fronteira com a Espanha, para que vocês tenham uma ideia. Estamos aproximadamente a 30 minutos da fronteira com a Espanha, no País Basco francês. E do outro lado da fronteira fica, então, o País Basco espanhol. É uma região que precisa muito da proclamação do Evangelho. Nós trabalhamos com a língua francesa, mas aqui também é uma outra língua chamada língua euskera, que é a língua do povo basco. E eu aceitei o convite para falar sobre família, porque eu creio que é um assunto extremamente importante. Porque uma igreja, uma família fortalecida, ela não precisa usar máscara. Eu sou um homem também de teatro, e eu aqui na França eu sempre fiz teatro, e faço teatro cristão. E usar máscara é um exercício que a gente sempre faz quando somos atores. Por exemplo, essa máscara que eu estou usando vem de Veneza, na Itália, e uma das funções das máscaras é que ela muda o personagem, ela dá uma outra visão, uma outra cara a um certo personagem. O personagem, quando ele está falando e usa máscara, muda, né? A máscara no teatro grego também era utilizado para transformar completamente a pessoa, transformar o personagem. O personagem e a máscara cobria completamente o rosto da pessoa, e se eu quisesse que o personagem sorrisse, ele usava uma máscara com um sorriso. Se o personagem estivesse zangado, ele usava uma máscara de personagem zangado. O texto que eu escolhi alguns textos em Efésios, e o primeiro texto está em Efésios capítulo 5, verso 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. A família, então, começa com o homem e com a mulher. Eu costumo dizer aqui na nossa igreja, quando eu estou aconselhando pessoas que vão se casar, e eu não faço casamento sem aconselhamento, a melhor forma de você progredir no relacionamento com alguém, principalmente se você vai se casar com alguém que conhece o Senhor, é que você precisa ver Jesus na vida daquela pessoa que você ama. Como que você levantaria a mão para bater no templo do Espírito Santo, não é mesmo? E eu falei isso outro dia no culto, na nossa igreja, no primeiro culto que nós tivemos depois da quarentena, que a gente aqui na França já saiu da quarentena tem aproximadamente um mês. Você não pode agredir o templo do Espírito Santo. É extremamente importante. Então, eu gostaria de desenvolver 3 pontos que mostram a importância de não precisarmos usar máscaras quando vivemos como família do Senhor. Estamos falando, é claro, uma família onde o marido e a mulher são todos os 2 discípulos do Senhor, claro. Mas também imaginemos uma família onde apenas o marido ou a mulher pertence ao Senhor. Lá também vamos poder colocar em prática aquilo que estamos falando.
esse texto de Efésios, então, que é destinado à igreja de Éfeso, Paulo está falando a casais cristãos. Ele vai também falar, tem uma palavra específica para os filhos dessa família. Ele vai dizer: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, porque este é o mandamento com promessa, que inclusive vem do livro de Êxodos. Tem conselho para os pais, na carta aos Efésios, e também para os filhos. O marido ama a mulher, e a mulher respeita o marido. Da mesma forma que Cristo ama a sua igreja, ou seja, de uma forma sacrificial, o homem tem que amar a sua mulher. E quando a mulher vê esse homem que está disposto a dar a sua vida por ela, ela diz: oh! E o desejo imenso ela tem, então, no seu coração de amar, de agradar esse marido. E os filhos, então, vão amar os pais. Isso vai criar um equilíbrio, né, muito interessante entre o marido e a mulher e os filhos. O marido ama a esposa respeita o marido, os filhos honram os pais. E amar, respeitar, honrar vai criar um equilíbrio interessante na família. A máscara a gente vai utilizar no teatro para esconder o personagem. E o personagem vai ter uma outra cara. Mas a gente não precisa usar máscara quando a gente anda com Deus. Na verdade, Deus vem para tirar as máscaras do nosso rosto. Moisés, quando ele sobe no monte, né? O exemplo de Moisés, ele está na presença de Deus, o rosto dele brilha, então. Quando ele desce da montanha, o rosto dele está brilhando. Aí, a um momento, ele vai colocar um véu. E quando você lê esse texto no Antigo Testamento, você pensa que ele colocou o véu para que o povo não ficasse cego vendo a glória de Deus. Mas Paulo, quando ele explica no Novo Testamento, ele diz que, na verdade, Paulo colocou aquele véu para que o povo não visse a glória que estava desvanecendo, porque a glória estava desaparecendo. Então ele vai colocar um véu para que o povo não veja que a glória estava saindo, a glória estava partindo. Então, é o que às vezes a gente faz. A gente vai usar uma máscara para esconder a pessoa que a gente realmente é. Como a gente faz no teatro. Você coloca a máscara, é porque você não quer ver o rosto do ator. Você quer ver a máscara. A máscara muda o meu rosto. E a gente vive escondido atrás da máscara. Ou o marido, ou a esposa, ou toda a família, escondida atrás de uma máscara. Escondendo atrás da máscara. Olha só, mas não precisamos disso. Hoje, quando estamos falando da família cristã, uma família que conhece o Senhor, é muito mais interessante, porque a gente pode dizer a essa família: não, vocês não precisam de máscara, porque a glória do Senhor agora está no coração. Quando a glória está no coração, ela aparece no rosto. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não precisa dizer: oh, glória a Deus, eu estou cheio do Espírito Santo. Olha como eu estou cheio do Espírito Santo. Não precisa dizer, o povo vai ver. Se eu utilizar essa máscara, vai ser diferente se eu usar uma outra máscara. Uma máscara que não vem de Veneza. Essa máscara tem cor. A outra máscara não vai ter. E vai mudar o meu rosto. Mas quando a família é cheia do Senhor, o marido ama a sua esposa como Jesus ama a sua igreja, eles não precisam da máscara. Não precisa. Porque a vida se torna transparente diante do Senhor. E as crianças, os meninos, as meninas, não são estúpidos, eles vão ver. A criança entende o que está acontecendo na família. A primeira máscara que a gente precisa tirar é a máscara da hipocrisia. A gente está querendo esconder algo que a gente não tem mais. Aí você usa a máscara. A segunda máscara é aquela máscara que o Pedro utilizava, a máscara da conveniência. Quando Jesus faz uma pergunta, Pedro levanta logo a mão e ele conhece a resposta. Pedro sempre conhece a resposta. Aí Jesus diz: mas um de vocês vai me trair. O Pedro tem uma confiança muito grande na sua carne e ele diz: eu? Os 11 aí vão te negar, mas eu? Jamais. Quando Pedro está na presença do Senhor, ele é cheio do fogo, cheio do poder. Mas quando ele não está mais na presença do Senhor,
Gente, crente que é só crente na igreja é horrível, né? É terrível. Eu conheci uma história que eu aprendi, inclusive, quando eu morei no Brasil, e às vezes eu compartilho sobre essa história aqui na França ou em outros países da Europa. É dessa criança que vai ver o seu pastor e fala: pastor, eu gostaria muito que o meu pai morasse aqui na igreja. Ah, por quê, menino? Ele falou: porque aqui na igreja o meu pai é uma bênção. Quando ele chega aqui na igreja com a Bíblia debaixo do braço, porque tem crentes que acham que Bíblia é desodorante, né? Então aquele irmão diz: a paz do Senhor, meus irmãos, aleluia, quase fala em línguas. O cara é uma benção, o irmãozinho é uma benção. E o menino fala: pastor, o meu pai, quando chega aqui com a Bíblia embaixo do braço, aperta a mão dos irmãos e diz: a paz do Senhor. Ele aqui levanta a mão para louvar o Senhor, mas em casa ele levanta a mão para bater na minha mãe. Máscara. Há uma dicotomia na vida de certos irmãos. Na igreja você é uma bênção, em casa você é um monstro. Não precisamos disso. Quando a gente está compartilhando com um casal cristão, a gente prega o Evangelho, porque existem muitos cristãos que precisam ouvir o Evangelho de Jesus. Nas minhas meditações, desde o início da quarentena, aqui na França, eu tenho falado sobre a graça, que eu envio aos irmãos da Igreja Batista da Costa Basca e também a outras pessoas que falam francês, inglês e português. E eu tenho falado que existem pessoas... Um discípulo de Cristo tem uma vida antes e agora ele tem uma nova vida. Um discípulo de Cristo que tem uma nova vida transformado não bate na sua esposa. Mas infelizmente isso acontece. No ano passado, aqui na nossa igreja batista, um dos temas principais foi sobre a violência conjugal, inclusive em toda a igreja batista na França. Aqui na França, em cada 3 dias, uma mulher é morta pelo marido, ou pelo namorado, ou pelo companheiro. Porque hoje em dia, muita gente aqui na França não casa mais. Cada 3 dias, uma mulher é assassinada pelo marido. Eu imagino que no Brasil não seja muito diferente. Agora, quando você ouve que uma pessoa que se dizia cristã, um irmão da igreja, quando você ouve que essa pessoa que se dizia cristã bateu tanto na mulher que a mulher foi parar no hospital e faleceu, aí você diz: tem um problema. Não é mesmo? Aí tem um problema. Não podemos ter uma família super cristã na igreja e que é treva na comunidade, que é treva na vida onde vive. Pedro diz: eu conheço a resposta. Mas quando ele está rodeado pelos escarnecedores, pelo povo do mundo, ele diz: eu não conheço esse homem. 3 vezes Pedro vai negar conhecer a Jesus. Naquele momento, a máscara vai cair, porque Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro. Aí Pedro percebe que ele estava usando máscara. A família que quer agradar a Deus não precisa usar máscara. A família é a mesma que louva a Deus na igreja, é a mesma família na segunda-feira em casa. Quando volta da escola, quando volta do trabalho. A mesma família. Sem máscara. Eu estava estudando a Colossenses com alguns irmãos aqui da igreja. A gente percebeu uma coisa muito interessante, que o conhecimento da vontade de Deus na vida da família, na vida do cristão, vai produzir frutos. Paulo ora pela igreja de Colossenses. Quando você conhece a vontade de Deus, quando você conhece Deus e a vontade de Deus para você e para sua família, você vai produzir fruto. Porque o fruto é sinônimo de resultado em francês, em português também e em inglês também. Fruto é resultado. Aqui no meu jardim eu tenho 2 pés de maçã. E o povo, inclusive da igreja, não aguenta mais me ouvir falar desse pé de maçã. Então, quando eu cheguei aqui, eu fui lá na Espanha, que fica aqui perto, e comprei um pé de maçã que já tinha 1 metro. Em 2017. No ano passado, esse pé de maçã de 1 metro produziu 20 maçãs imensas. E eu falei tanto desse pé de maçã na igreja que o povo não aguentava mais. O que é o fruto? O que é a maçã? A maçã é o resultado.
o resultado da boa saúde da macieira? Tem o sol, tem água, aqui chove muito, é um país temperado, com uma temperatura ideal para um pé de maçã, bem exposto ao sol, o solo é fértil. O que acontece? As maçãs aparecem. Não adianta você querer forçar e produzir maçã se a sua macieira não está em boa saúde. Todo mundo na sua família vai ver que você não tem uma saúde boa. Você não precisa usar máscara quando você conhece Jesus. O conhecimento de Deus produz frutos na sua vida. Em Colossenses, depois de falar dos frutos, Paulo fala de novo de conhecimento de Deus. Porque o conhecimento da vontade de Deus produz fruto e produz conhecimento de Deus. O marido busca a vontade de Deus, a esposa também, não assim, tipo assim, será que é vontade de Deus que eu vá visitar o Júnior na França? Não é esse tipo de vontade. A vontade de Deus de conhecer Deus mesmo, a justiça de Deus, o reino de Deus, os valores do reino de Deus. O outro exemplo é a máscara do legalismo. E a gente pensa nos fariseus. Não existe ninguém mais santo e poderoso do que um fariseu. Agora, quando você olha o coração do fariseu, quando Jesus olha, porque Jesus pode ver, o que Jesus diz? Vocês são como túmulos. Túmulos que foram pintados de branco. O que existe no interior de um túmulo? Só podridão. Precisamos de uma família que não usa máscara. Marido, a esposa, os filhos. Precisamos dessa família. Famílias que são cheias do Senhor. E que não utilizam nem a religião, nem o legalismo, para mostrar que são interessantes, como faziam os fariseus. Já leu no Novo Testamento que antes, quando Jesus não estava ali, todo mundo pensava que os fariseus eram maravilhosos, se vestiam muito bem, estavam sempre orando, às vezes na rua. Mas quando Jesus aparece, a gente percebe que os fariseus eram vazios. Quem foi que enviou Jesus para ser crucificado? Os religiosos. Aqueles que usavam máscaras. Os fariseus, as pessoas do templo, os escribas, religiosos. Nós não somos religiosos, somos discípulos de Jesus. E Deus criou a família para manifestar a sua glória na terra. Uma forma de destruir o mundo, de destruir a sociedade, é destruir a família. A família está aqui para representar Deus, para manifestar a glória de Deus nessa terra. Para que a glória de Deus brilhe, as pessoas vão ver essa glória na minha vida, na vida do marido, na vida da esposa, na vida dos filhos. Aliás, os filhos veem a glória de Deus na vida dos pais. Quando você conhece Jesus, você não precisa esconder a máscara, porque a máscara você utiliza para esconder aquilo que você não tem mais. Não precisa mais com Jesus. Um teólogo inglês muito conhecido, Jones, ele dizia uma coisa muito interessante. Paulo diz aos cristãos de Roma, sejam aquilo que vocês já são em Cristo. No capítulo 6, principalmente no capítulo 6 de Romanos. Manifestem na vida de todo dia, cotidiana de vocês, aquilo que vocês são no coração. Aí você não precisa usar máscara. Qual é a família que agrada a Deus? É a mesma coisa que o discípulo que agrada a Deus. É o discípulo que não precisa usar máscara porque ele entendeu que a obra de Cristo é suficiente. Você não precisa usar máscara. A família que cresce junto no conhecimento de Deus é uma família que vai abençoar o mundo, que abençoa a rua onde você mora, que abençoa o bairro, a cidade, o estado onde você mora, que abençoa todo o país. Que Deus te abençoe. Glória a Deus, Pastor Júnior. Obrigado pelo carinho, que Deus abençoe poderosamente. Obrigado pela palavra, que Deus continue abençoando aí a obra, o ministério, a família, que Deus continue usando a tua vida
poderosamente no nome de Jesus. Vamos continuar adorando e exaltando ao Senhor com o irmão Sebastião Lima. Um grande abraço aí para Cíntia, vitória em nome de Jesus. Deixa Deus te usar e vamos adorar ao Senhor. Sejas meu universo, quero dar-te só um pouco do meu tempo. Quero dar-te um dia apenas da semana. Sejas meu universo, quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Eu quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Eu quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Glória a Deus, Sebastião. Glória a Deus. Muito obrigado da sua participação. Que Deus continue te usando poderosamente e envia mais louvores para as nossas próximas conferências aí, em nome de Jesus. E agora nós vamos com mais uma mensagem do presbítero Zé Luiz e a presbítera Eliana. Que Deus abençoe poderosamente essa família. Abraço aí na Esther. Vitória em nome de Jesus e compartilha conosco o que Deus colocou em seu coração. Graça e paz, meus irmãos. Glória a Deus. Estamos aqui reunidos, em família, para falar um pouco da palavra de Deus. Escolhemos o tema Família, Projeto de Deus, porque
propício, né, nesse tempo, né, que estamos atravessando, onde as famílias estão todas reunidas, né? Então vamos falar um pouquinho, né, da família, do projeto de Deus, e vamos ler algumas passagens, né, da palavra do Senhor, que fala da família, fala dos pais, fala dos filhos, né, fala da comunhão, né. Então a gente vai ler algumas passagens aqui na palavra do Senhor para estar falando um pouquinho, né, a respeito da família. Amém? A palavra de Deus fala em Êxodo, no capítulo 20, 12, ele fala assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Amém? Esta é a palavra, né, que o Senhor fala, né, a respeito para que nós venhamos honrar os pais, honrar a mãe, os filhos, né, honrar a família, né? Então nós temos que estar atento a essa palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é verdadeira, a palavra de Deus é imutável, passa os céus e terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. E a família realmente é um projeto de Deus, porque eu creio, né, o apóstolo sempre afirma, né, que sem família não há igreja, amém? A igreja começa na família, né? Por isso estamos aqui reunidos, né, para falar um pouco da família, né? Como a convivência, né, da família, né? Temos lutas, temos dificuldades, né? Mas nós temos que saber que nós temos um Deus. Nós temos que saber que temos um Deus que está à frente, né, de todas as nossas pelejas, batalhas, né, principalmente nesses dias que estamos confinados, né, grande parte das famílias estão confinadas e estão enfrentando grandes dificuldades, estão enfrentando batalhas mesmo dentro de casa, mas o que nós temos que nos apegar é na palavra do Senhor. O que nós temos que nos apegar é buscar a direção de Deus para saber como nós conduzirmos a família nesta época, porque nunca tivemos tão junto, nunca estivemos tão reunidos como nesta época, né? E esta é um tempo, né, de nós congregarmos, buscarmos o Senhor, estar orando junto, estar buscando a face do Senhor junto, estar buscando o céu junto, né? E esse é um tempo que nós estamos atravessando, que a gente tem que colher coisas boas daí, porque a gente sabe que no nosso dia a dia, quando estava no tempo normal, né, é difícil a gente se reunir em família, né? Agora que nós podemos reunir em família, muitos não estão gostando, não estão se agradando, né? Porque o ser humano é difícil você agradar o ser humano, né? Às vezes, quando não tinha epidemia, não tinha tudo isso que estamos atravessando, estávamos reclamando porque não tinha tempo para a família. Agora que temos tempo para a família, a maioria vive em discórdia. Então, o ser humano é complicado de se entender o ser humano, né? Mas a palavra de Deus, ela nos orienta como nós devemos nos conduzir a família nesse tempo, como nós devemos direcionar a família nesse tempo, né? E tem umas passagens na Bíblia, como fala em Salmos, né, Salmo 78, o verso 4, diz assim: não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Amém? Então esse é um tempo de nós estarmos lendo junto a palavra de Deus, nós estamos orando, nós estamos reunidos, né? Porque para nós estarmos com uma comunhão plena com o Senhor, né? Nós estamos mais ligados na videira verdadeira, né? Que é Jesus Cristo, né? E eu creio, meus amados, quando nós estamos juntos, quando nós estamos congregados, quando nós estamos buscando em união, né? Todas as dificuldades que vêm, nós vamos passar, nós vamos atravessar e vamos ter vitória, porque é o Senhor que vai à frente. Amém? Esta é a palavra do Senhor que Ele nos deixa, né? Para que nós possamos, nesse tempo, né, estar mais firme,
está mais alicerçado, né, em Cristo, buscando a face do Senhor, né? E também fala em Provérbios, né? Provérbios de Salomão, no capítulo 1, verso 8 e 9, diz assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graças serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Amém? Hoje, esse é um tempo de nós estarmos mais juntos com os nossos filhos, nós estarmos instruindo eles na palavra do Senhor, né? Estar buscando mais a face do Senhor, ensinando, né? Não sabemos muito, né? Mas o pouco que sabemos da palavra do Senhor, temos que passar para os nossos filhos, né? Porque essa é a nova geração, essa é a igreja de Cristo, a igreja do futuro, né? Então nós temos que estar instruindo os nossos filhos, como diz a palavra do Senhor, passando as maravilhas que o Senhor tem feito, as experiências que nós passamos com o Senhor. Então nós vamos a cada dia alimentando eles da palavra do Senhor. Amém? Por isso nós temos que estar congregados, nós temos que estar junto, né? Não apenas junto, amados, junto dentro. Eu vejo assim que as pessoas acham que estão juntos, estão tudo dentro de uma casa. Não, mas temos que estar no mesmo espírito, na mesma união, na mesma comunhão, em oração, em batalha, né? É isso que devemos estar, né? Não apenas tudo junto dentro de uma casa, mas estão buscando ao Senhor? Estão louvando ao Senhor? Né? Então precisa, as famílias que nesse tempo, né, estão todas juntos, que estão em casa, tudo, não pode ir para a igreja, os idosos, tal. O filho que está vendo que tem uma avó, né, uma mãe que não pode ir para a igreja, já é de idade, né? Então chama eles, ora com eles, leia a palavra com eles, ministra também, né? Isso é importante porque se nós fizermos isso, nós vamos sair dessa pandemia, dessa dificuldade, dessa luta, dessa praga que estamos atravessando, porque isso passa, meu amado, isso vai passar, né? Mas nós vamos sair mais forte, nós vamos sair com verdadeiros adoradores, nós vamos sair, o inimigo acha que estão nos enfraquecendo, mas ele perdeu porque nós estamos em família, estamos orando, buscando a face do Senhor para nós sairmos vitoriosos, né? Sairmos louvando e adorando ao Senhor, né? E para um tempo de glória, um tempo de vitória que vai vir por aí, eu creio, né? Porque quem está na frente dessa batalha é o Senhor. Então eu creio na vitória do povo de Deus para esse tempo que Ele tem preparado para a igreja de Cristo, né? E o Senhor fala também na palavra deles, em Provérbios 22, do verso 6, diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Amém? Nós temos que estar instruindo os nossos filhos, né, na verdade do Senhor, na palavra, como eu disse antes, né? Mesmo quando eles ficar mais velhos, que eles envelhecerem, eles não vão esquecer disso. Aquilo vai, mesmo que eles dão uma saidinha, tal, mas aquilo está impregnado, aquilo está na alma, no espírito, no coração. Eles não vão esquecer do Senhor, eles conhecem o caminho. Amém? Por isso que nós temos que instruir os nossos filhos, nós temos que falar do amor de Deus, nós temos que falar das bênçãos do Senhor, nós temos que falar das maravilhas do Senhor. Como o povo hebreu, né, passava de geração em geração falando das maravilhas do Senhor, como o Senhor tirou eles do Egito, como o Senhor atravessou eles no Mar Vermelho, como eles passaram ali no deserto, né? Passaram no deserto, passaram pelo Jordão, entraram em Jericó, conquistaram a terra prometida, né? Então nós temos que estar passando as maravilhas do Senhor, temos que estar passando tudo que o Senhor tem feito por nós, para a nossa geração, para os nossos filhos. E eu creio que é um tempo de um aprendizado, né? De um aprendizado da palavra do Senhor, né? Em nome de Jesus.
Também diz em Eclesiastes, capítulo 9, 9:9, diz assim: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, o teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Amém? Nós temos as nossas esposas, né? Aqueles que já estão casados, tudo, né? Então nós temos que estar honrando, né? Honrando as nossas esposas, né? Porque Deus deu, amados, eu entendo assim, como diz aqui a palavra, Deus nos deu uma esposa, né? Para que nós cuidássemos dela, né? Não é nossa. Muita gente fala minha esposa. Não, isso é comum da gente falar, né? Mas o Senhor é do Senhor. Simplesmente o Senhor nos deu para nós cuidarmos dela, né? E com excelência, né? Não é de qualquer jeito, né? Então, daí nós tiramos uma família forte. Quando você cuida da tua esposa, cuida dos teus filhos, ministra a palavra do Senhor, nós acabamos construindo uma família forte. Uma família forte, uma igreja forte, né? Uma igreja forte em oração, em jejum, né? Uma igreja forte para enfrentar as batalhas, as dificuldades que estão vindo por aí, né? Então, tudo, a base que eu entendo é a família. Tudo começa na família. O alicerce de tudo é a família, né? Dali, quando você tem a família forte, você vai ter um povo de Deus forte, guerreiro, em nome de Jesus. E a palavra de Deus também nos fala aqui em Tiago, né? 1 Timóteo no 5:8. 1 Timóteo 5:8 diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. Essa palavra é dura, meu amado. É uma palavra dura, mas é verdadeira, né? Então, se você não tem cuidado da tua família, se você não tem cuidado dos teus entes queridos, é melhor rever o conceito, né? Porque isso não é palavra do mundo, não, é palavra de Deus. E a palavra de Deus é fiel e verdadeira, e ela veio para ser cumprida, né? E aqui fala, se você não tem cuidado da tua família, você negou a fé e é pior do que o infiel. Amém? Então, cuidado, né? Cuidado do seu procedimento dentro do seu lar, dentro da sua casa, com os teus filhos, com os teus familiares, com o pai, com a mãe, né? Tome muito cuidado, né? Trata eles com amor, com zelo, com carinho, né? Corrige naquilo que deve corrigir, mas com amor, né? Não com brutalidade, com agressividade, não, mas com amor, né? E sempre que você corrigir, né, um filho, uma filha, né, no final você corre para a palavra de Deus e busca um versículo da Bíblia. O Senhor sempre tem um versículo, né, para aquela situação que você está atravessando. Aí você pode mostrar para ele: olha, a palavra de Deus diz assim, foi por isso que eu falei assim, porque eu te amo e eu quero que você siga os caminhos do Senhor, eu quero que você ande nos caminhos do Senhor, né? Então, eu creio que esse é um tempo de nós estarmos instruindo, né, os nossos filhos, os nossos familiares, nós estarmos bem juntos, né, e reunidos no amor e na presença do Senhor, né, a cada dia, né, e vamos sair dessa, eu creio, né, com uma família forte, uma igreja forte, né, para conquistar aí as vidas que vão vir, né, que nós temos certeza, né, que os campos estão brancos, né, e nós somos ceifeiros, né, desse tempo, né, os campos estão brancos, então o Senhor vai preparar os ceifeiros. Quem são os ceifeiros? Somos nós, meu amado, somos nós que o Senhor está preparando, né, para esse tempo, né, porque o Senhor está voltando,
né? Jesus está voltando, né? Então ele conta comigo, conta com a minha esposa, com a minha filha, conta com cada um de nós, né? Nós somos os João Batistas, né? Nós somos os Elias desse tempo, temos que ser, e nós pedimos só a graça do Senhor, o amor do Senhor, a unção do Senhor, para que nós fazemos um pouquinho para o Senhor aqui nesse tempo. Amém? Em nome de Jesus. Esta é a palavra do Senhor, o Senhor colocou no meu coração para as famílias, né? Família Projeto de Deus, né? Que é tremendo, é maravilhoso, né? E eu vou deixar minha esposa falar um pouquinho também, né? Porque só eu falar já, né? A família tem que ser unidas em tudo, né? Cada um fala um pouquinho também, né? Amém, meus amados. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Aqui é a presbítera Eliana e a sua família, né? É um grande prazer estar abençoando a vossas famílias, bem, a família Projeto de Deus, né? E realmente Deus faça presente em cada lar, em cada família. E em Josué 24, versículo 15, diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que eu, você, todos nós possamos ter essa palavra dentro do nosso coração. Se muitas vezes você fala, olha, não tem como eu e minha casa servir ao Senhor, meu marido não quer saber da palavra de Deus, meu filho também não quer saber da palavra de Deus, mas há uma promessa na tua vida, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E essa promessa vai se cumprir na sua vida. E você vai receber essa grande bênção do Senhor. Porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o Senhor habita no meio de nós. Amém? E que essa palavra seja uma palavra abençoada em vossos corações. E que Deus abençoe a cada família, que Deus abençoe a cada um, a cada lar, no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, amados. É um privilégio, é um prazer estar falando com os irmãos. Eu peço que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Que todos Amém. Recebam a graça e a bênção do Senhor, que todas as famílias, né? Recebe a graça e a bênção do Senhor em cada lar, né? Em cada família, né? Em nome de Jesus, amém? Que o amor de Deus do Pai, a graça redentora e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus nunca faltem sobre os vitoriosos e todas as famílias que creem e dizem amém. Nós, a família, minha filha Esther, presbiteriana, presbítero José Luiz, Torre Forte, um lugar onde temos sido abençoados. Deus abençoe. Amém. Fica com Deus. Glória a Deus, que maravilha, né? Que bom vermos aí a família toda junto, envolvidos, que Deus abençoe poderosamente. Nós estamos chegando ao final de mais uma noite da terceira conferência Torre Online, Família, um projeto de Deus. Vamos orar pela família, vamos clamar pela família, vamos respeitar as diferenças uns dos outros para que a paz e a bênção do Senhor possa ser estabelecida no lar. Pai de amor e Deus bendito, te louvamos por mais uma noite, te agradecemos por mais um dia, te agradecemos pela família que o Senhor nos deu, ó Pai. Pai, venha abençoar o cônjuge, venha abençoar os filhos, venha abençoar os pais, venha renovar o laço, a aliança, o elo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Vai repreendendo, Senhor, tudo aquilo que está abalado, tudo aquilo que está riscado, Senhor, que o Senhor possa renovar as forças, que o Senhor possa renovar, ó Pai, os votos, em nome de Jesus. Repreendemos todo ataque na família, toda investida contra o lar, repreendemos toda a fúria do adversário e clamamos, ó Pai, protege os lares, protege os casais, as famílias, converte o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Vem com esperança, com renovo, vem com refrigério, com graça e salvação. Abençoa cada lar para a tua honra e tua glória, e que o amor de Deus o Pai, a graça redentora e salvadora do Senhor Jesus Cristo, comunhão e doce consolação do Santo Espírito,
nunca falte sobre os lares, no nome precioso de Jesus. Amém. Deus te abençoe, vitória, uma ótima noite, que a paz e a unção do Senhor seja sobre você e até amanhã, no nome de Jesus.